Lucas 2, a partir do verso 25, diz a palavra do Senhor. Prestemos bastante atenção à leitura que diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a revelação de Jerusalém, a redenção de Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos e peça a Deus: Senhor, fale ao meu coração, quero ouvir a tua voz. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos, porque o Senhor nos trouxe nesse lugar, nessa casa de oração, para juntos nós ouvirmos a tua voz e, ó Deus, vivermos de acordo com a tua palavra. Dai-nos a graça, Pai, de recebermos a palavra do Senhor no nosso coração e não esquecermos, mas praticá-la. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor fez, está fazendo e fará em nós e através de nós. Ó Deus, usa a minha vida para a tua glória, na mensagem, na pregação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Natal sempre é um momento, uns dias especiais nas nossas vidas. Apesar de que tem pessoas que não gostam de Natal, por algumas lembranças que tem, né? Mas na maioria, na maior parte dos casos, nós nos alegramos, né? Você percebe que até as igrejas, as casas ficam mais bonitas com o Natal. E eu gostaria de estar falando nessa noite sobre o ministério do Espírito Santo no Natal de Jesus. Nós vemos que o Espírito Santo foi aquele que, na Virgem Maria, foi concebida por obra do Espírito Santo. Jesus nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Assim vem o Salvador do mundo a esta terra, concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E há toda uma preparação. Já no Antigo Testamento você vê, desde Gênesis, anunciando que viria o Salvador. Desde a palavra de Deus, os profetas, aliás, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando chega o cumprimento dessa profecia, é algo muito especial. E nós vemos aqui o caso desse homem chamado Simeão, onde Deus havia dito para ele, numa revelação especial, que ele não passaria pela morte antes de ver o Salvador. E agora, no ministério do Espírito Santo, aqui no Natal de Jesus, eu gostaria de que você atentasse comigo sobre 3 coisas que nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo no Natal de Jesus, que tem a ver com a nossa vida também. Primeiramente, o Espírito Santo está em nós, na vida do cristão, o Espírito Santo em nós. Segundo,
o ensino do Espírito Santo. Terceiro, a revelação. Aliás, segundo é a revelação do Espírito Santo. E terceiro, está falando do mover do Espírito Santo. Então, primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, o ensino do Espírito Santo. E terceiro, o mover do Espírito Santo. Observe comigo como isso acontece na vida de Simeão, mas não só na vida de Simeão, mas na vida de todo o convertido também a Cristo. Olha o verso 25 comigo. Vamos ver aqui sobre a presença do Espírito Santo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O que é essa consolação? A salvação. E o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, queridos, quando é que eu e você passamos a ser morada do Espírito Santo? Quando é que eu e você passamos a ser a habitação do Espírito Santo? Quando é que eu e você temos a presença do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Quando? No momento da nossa conversão. A palavra de Deus nos diz claramente, em Romanos 8, 29, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se há conversão, que é uma obra do Espírito Santo, então a presença do Espírito Santo está aí na sua vida. Então não basta sermos religiosos, é preciso sermos convertidos. Você é um convertido? Quem é que operou essa obra de conversão no seu coração? O Espírito Santo. Foi Deus, o Espírito Santo, que levou você ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E a presença do Senhor está 24 horas conosco no nosso viver. Irmão, isso é maravilhoso, porque é impossível viver a vida cristã, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, ele nos converte e nos santifica. Por que que eu e você seguimos a Jesus, amamos ao Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador? Porque o Espírito Santo um dia converteu o seu coração a Cristo. O Espírito Santo tem o ministério do holofote. Ele não aponta para ele mesmo, ele aponta para... Você sabe o holofote que fica tá lá o palco, e aí tem aquela luz, aquele túnel de luz que joga para o ator que está lá embaixo. Então, o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Ele aponta para Jesus Cristo, para que a pessoa conhecendo a Jesus Cristo seja salva. E a partir daí, quando a pessoa conhece Jesus, porque o Espírito Santo revela, abre os nossos olhos, revela Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa então a ser morada do Espírito Santo e agora você tem um relacionamento com Cristo por meio do Espírito Santo no seu viver. E aí ele vai te santificar. Para quê? Para que o Espírito Santo habita em nós? Para nos santificar, para que cada vez mais sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você percebe a presença do Espírito Santo na sua vida? Amém? Se você tem o Espírito Santo é porque você é um convertido. Nenhuma pessoa que não é convertida não tem o Espírito Santo. Então, nós só somos realmente cristãos de verdade por causa da presença do Espírito Santo no nosso viver. E aí, diz aqui que Simeão estava sobre ele o Espírito Santo, porque ele era um convertido ao Senhor Deus. E diz mais, no versículo 26, fala aqui do ensino do Espírito Santo. Primeiro, nós temos a presença do Espírito Santo no nosso viver. Segundo, fala aqui do ensino, da revelação do Espírito Santo. Diz no versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. É claro que aqui é uma revelação especial dita àquele homem, Simeão. Mas hoje nós temos a revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus é o quê, irmãos? A palavra do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Deus usou homens santos para inspirar, para escrever, inspirados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Nós temos a revelação de Deus nas nossas mãos. E assim,
o Espírito Santo nos ensina. O Senhor Jesus Cristo nos diz, lá no Evangelho de João, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas que ele nos havia dito. Então, quando você lembra da palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem à sua mente, quem é que está lembrando você da Bíblia? Quem? Quem que está operando essa graça maravilhosa no seu coração, na sua mente? Quando você lembra a palavra de Deus, quando você lembra a mensagem, o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso. Esses dias atrás, lá na Missão Vida, ouvindo o pastor Leonardo Sayum pregar, ele falando sobre o ministério também do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, eu muito me alegrei quando ele disse, irmãos, você já parou para pensar que quando você de repente, você não está no culto, você não está no ensaio do louvor, você não está dentro da igreja, mas você está na sua casa ou às vezes fazendo qualquer outra coisa fora do ambiente religioso, vamos dizer assim, e de repente você canta. Talvez você está lá na sua casa lavando as vasilhas, você canta ao Senhor, ou tomando banho, ou fazendo qualquer outra coisa na sua atividade, o louvor sai dos seus lábios ao Senhor. O que é isso, queridos? Transbordar do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está em você, te lembrando da palavra de Deus e nos levando a louvar o Senhor. Por isso que o texto diz, não vos embriagueis com vinho, lá em Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo. E uma maneira da manifestação que o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é o louvor, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, relacione-se com o Espírito Santo todos os dias, fale com Ele, ouça a voz dEle na palavra de Deus, Ele que nos ilumina, aonde quer que você esteja, 24 horas, esteja em sintonia, esteja a rádio do seu coração sintonizado ao Espírito Santo. Agora, tem muita interferência que quer nos atrapalhar de ouvir a voz do Espírito Santo, não é verdade? Na palavra de Deus. É igual quando você está sintonizando uma rádio, e aí, se você não está bem sintonizado, o que acontece? O que acontece quando você a rádio não está bem sintonizada lá no... O que acontece? Aquela chiadeira, né? E aí você não consegue ouvir. Então vai tirando a chiadeira. Tem muitas vozes, voz de Satanás, voz do mundo, voz do nosso próprio coração enganoso. Tira essa chiadeira, sintoniza na rádio da Bíblia, do Espírito Santo, para que você ouça a voz do Senhor todos os dias. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos revelando, nos iluminando para nós entendermos a palavra do Senhor, ensinando a cada um dos filhos de Deus a viver conforme a palavra do Senhor. Irmãos, quanto mais nós lermos, nós meditarmos, nós praticarmos, nós amarmos a palavra de Deus, mais felizes seremos e mais cristãos realmente seremos conforme o Senhor quer que sejamos. Por isso, querido, você precisa de ter a sua devocional todos os dias. Você lembra disso? Está fazendo seu momento de leitura da palavra de Deus e oração no seu dia, parar para ler a Bíblia e orar. Todos nós precisamos de fazer isso. Você precisa encontrar um momento do dia, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, mas eu e você, todos nós precisamos encontrar esse momento. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo, mais uma hora, quem sabe se você pode. Mas você ter esse momento da leitura da palavra de Deus, da oração. Amém? Você tem? Se você não tem, você vai falar isso para o Espírito Santo hoje. Senhor, me perdoe. Eu quero ter esse momento de ouvir a Tua voz na Tua palavra, de ler e meditar na Tua palavra. E faça disso um hábito constante, todo dia. Às vezes pode ter a exceção, mas que seja a exceção e não a regra o fato de você não ler, não meditar na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para um relacionamento. Ele está presente em nós, pelo Espírito Santo, e Ele quer nos ensinar. Você é discípulo de Jesus? Então leia a palavra
do Senhor Jesus. O Espírito Santo quer nos ensinar, à medida que nós vamos lendo e meditando na palavra de Deus. O Salmo 1, todo mundo quer ser feliz, e o Salmo 1 fala da felicidade daquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí a chiadeira. Mas, agora sintonizou a rádio, coração no Espírito Santo. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E sabe o que vai acontecer? Vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não vai viver capengando na vida cristã, não vai murchar, mas vai ter vigor físico e espiritual, emocional. Amém? Então, primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, o ensino do Espírito Santo, nossa vida. E terceiro, o mover do Espírito Santo no nosso viver. Olhe comigo o versículo de número 27, diz, movido. Movido por quem? Movido pela carne? Movido pelo mundo? Movido pelo diabo? Não, movido pelo Espírito Santo. Foi ao templo. E para que ele vai ao templo? Para ouvir a palavra de Deus, para conhecer que a presença de Jesus Cristo que estava ali agora, Deus mostrando a ele que o Salvador tinha chegado. José e Maria tinham ido ao templo, e ele então pega Jesus nos braços e faz essa oração de louvor ao Senhor, porque o Salvador chegou. E olha, quem é movido pelo Espírito Santo não tem medo da morte. Você percebeu isso aqui? Ele diz, Senhor, agora se cumpriu a palavra que o Senhor disse. Pode despedir o teu servo em paz, porque agora se cumpriu. O Senhor cumpriu a sua palavra, o Salvador chegou. Eu posso morrer em paz, tranquilo, que eu sei que o meu Salvador vive, o meu Redentor. Ele veio para nos salvar. E aí, queridos, você percebe isso também aqui na vida dessa mulher chamada Ana, a profetisa Ana, que estava ali no templo, ela amava estar também no templo, na presença do Senhor, dia e noite, com orações e jejuns e orações na presença do Senhor. O que é isso, meus amados? Movidos pelo Espírito Santo. Você é movido pelo Espírito Santo? Quando que eu sou movido pelo Espírito Santo? Quando nós somos tocados. Mesmo, às vezes você recebe um toque sutil, às vezes você recebe um toque forte do Espírito Santo. Em que sentido? Quando, por exemplo, na oração. Às vezes o Espírito Santo nos toca sutilmente, suavemente. Me busque em oração, como diz o salmista. Me busque em oração. Então não resista. Se você pode parar e buscar ao Senhor em oração, ou mesmo no que você está fazendo, buscar ao Senhor em oração mesmo, não podendo parar, mas orar, faça isso, ouça e obedeça. O Espírito Santo nos leva também à oração, e às vezes nós sentimos também um desejo forte de orar, de ler a palavra, de evangelizar, de congregar, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo para amar a Deus, movidos pelo Espírito Santo para amar o nosso próximo, movidos pelo Espírito Santo para compartilhar do Senhor Jesus Cristo, para fazer o bem, para amar, movidos pelo Espírito Santo. Aprenda a perceber isso, essa presença doce, maravilhosa e consoladora do Espírito Santo, e ser movido, para que a sua boca seja usada pelo Espírito Santo, seu olhar seja usado pelo Espírito Santo, seu ouvido seja usado pelo Espírito Santo, seu andar, suas mãos sejam usadas pelo Espírito Santo de Deus, movido. Simeão não resistiu, ele obedeceu. Como disse hoje de manhã, sábado teve comemoração ali na feira, aqui na nossa cidade, Pontalina. Eu fui lá, a Jana estava lá fazendo um trabalho lá também. E aí, quando eu fui,
Indo para lá, tinha um senhor na porta da casa dele, sentado, e eu passei por ele, cheguei lá, quando eu voltei novamente, ele estava sentado novamente na porta, e quando eu passei novamente por ele, estava lá sentado, e eu senti no meu coração, volta e fala de Jesus para ele. Eu pensei, isso só pode ser Deus, porque o diabo não manda ninguém orar e nem falar de Jesus para as pessoas. Eu voltei lá e comecei, ele estava tomando a cerveja de lá e tal, e eu comecei então a puxar assunto com ele, conversando, conversa vai, conversa vem, e ele falando que muitas pessoas da família dele tinham morrido, já estavam morrendo, e o pessoal estava indo. E aí eu falei, a gente tem que estar preparado, porque a morte chega, a gente nem espera e ela vem, para todo mundo, né? É verdade. E aí, já aproveitando esse assunto de morte, eu perguntei, e aí, está preparado para quando chegar o seu dia? Como se preparar? Qual o caminho para o céu? Você sabe qual o caminho para o céu? Qual o caminho para os seus irmãos? O que eu falei para ele? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, quer chegar ao céu? Jesus é o caminho. Você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Eu aproveitei e falei para ele de João 3,16, né? Então, conversei, outros mais com ele, inclusive perguntei se ele tem a Bíblia, disse que tinha a Bíblia em casa também, incentivei a ler a palavra de Deus, abri lá em João 3 e ler a palavra de Deus, e depois, um outro momento, ainda quero continuar a conversa. Depois a gente conversa mais, foi bom conversar com o senhor, né? E assim, meus amados, que se você e eu, todos nós, você tem o Espírito Santo, não é só o pastor que tem o Espírito Santo, e deve ser cheio do Espírito Santo, é todos nós. Você tem o Espírito Santo, então seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então grave essas 3 coisas da presença do ministério do Espírito Santo no nosso viver, ali já no Natal de Jesus, né? Primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, o ensino do Espírito Santo, nos ensinando todo dia. Terceiro, o mover do Espírito Santo. Vamos falar, eu vou falar, vocês repetem bem forte. A presença do Espírito Santo. O ensino do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Amém, gostei de ver, isso aí. Então, coloca isso agora em oração. Enquanto eu mais o Ian, nós vamos cantar aqui. Vamos ficar de pé? A gente vai orar e depois eu quero cantar e você vai estar falando isso para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos orar. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Todo dia da nossa vida, ser ensinados pelo Espírito Santo, porque a presença do Senhor é real no nosso viver. Queremos viver nessa intimidade, nessa comunhão, nesse relacionamento, crescendo cada dia com o Senhor. E agora, Deus, meus irmãos, grave essa palavra no nosso coração, para que durante a semana a gente possa colocar isso na prática, na experiência da presença do Senhor gloriosa em nossa vida, nos ensinando e nos movendo a fazer a Tua vontade. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.